Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Luana Preusler, taróloga, e hoje eu vim trazer um recadinho para o mês de agosto, para a gente entender melhor qual é a energia, o que eu devo potencializar nesse mês e o que eu devo evitar. Mas antes eu vou deixar alguns recadinhos. O primeiro recadinho é que se você ainda não me segue aqui nesse canal, me siga para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto. Então ativa o sininho, envia para um amigo, uma amiga que precisa entender qual é a melhor energia desse mês. Comenta aqui se essa tiragem fez sentido para você, para que esse canal possa crescer e eu possa trazer cada vez mais conteúdos. O segundo recadinho é que aqui na descrição eu vou deixar o link do meu site para que você conheça um pouco mais do meu trabalho, que você possa fazer o agendamento da sua leitura, tá? E ali também dentro do site tem outros métodos de leitura onde eu explico melhor cada um. O terceiro recadinho, não menos importante, é que eu vou deixar o link do meu clube de assinaturas, o Clube Lunar, onde todos os dias eu envio mensagens, não somente do tarô, mas também falando um pouquinho de ervas, banhos de ervas, dicas de banhos de ervas, dicas de cristais, e aí para você ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Então, dados os recadinhos, vamos começar com a leitura desse mês de agosto? Então, vamos ver qual é a energia para o mês de agosto. Bom, a energia do mês de agosto a gente traz com o 3 de pentáculos ou 3 de ouros. E é uma carta que ela está bastante relacionada com o trabalho, com reconhecimento, então empenho, esforço, dedicação, o quanto eu me dedico para crescer em qualquer área da minha vida, né? A gente sabe que o ouro fala, o ouro fala de trabalho, né? Mas também qualquer área da minha vida que eu me dedico para ter reconhecimento, para ter essa estrutura de dizer, olha, eu tô pelo caminho certo, eu tô fazendo as coisas certas e eu tô me empenhando para isso. Tá? Então aqui também a gente tem uma questão da colaboração, de realizações e reconhecimento, mas também de como que eu trabalho em equipe. Como que é esse meu trabalho em equipe? Como eu tenho explorado esse trabalho em equipe dentro da minha vida, né? É aquela carta que fala assim, a gente pode fazer as coisas sozinhos, mas a gente não caminha sozinho. A gente às vezes precisa da ajuda do outro ali para crescer em conjunto, né? Porque assim, o outro sempre tem alguma coisa que pode somar. Tem alguma coisa que pode diminuir? Tem. Mas o que ele pode trazer para somar na minha vida? E como que eu posso trazer isso, agregar isso no meu dia a dia, no meu trabalho, numa área que eu deseja crescer? Então, traz essa energia dessa colaboração, dessa troca, né? Desse trabalho em equipe para eu alcançar as minhas metas, né? Então, assim, como que a gente está trabalhando em equipe com as pessoas que estão na nossa volta? E quando a gente fala isso, lembrando, não é só para quem trabalha numa empresa. Como que eu tô trabalhando com as pessoas no meu ambiente familiar, na minha casa, né? Como eu tô trabalhando com as pessoas quando eu vou em algum lugar, um evento? Como que eu tô tendo essa troca? Então, lembra, todo mundo tem algo que pode somar a mim, né? E como que eu faço isso para depois eu poder passar esse a mais para outra pessoa também, né? Então isso é uma troca, a colaboração é uma troca, né? E a gente precisa trabalhar isso. E muitas vezes isso também exige da gente harmonizar as coisas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, né? Nós não somos todos iguais. Até pessoas gêmeas são diferentes, né? Às vezes na aparência elas não são, mas internamente elas são. Então como que a gente trabalha tudo isso de uma forma harmoniosa? Né? Sem que a gente prejudique ninguém, sem que a gente não se prejudique, mas que a gente saiba reconhecer o valor de cada um, da individualidade e junto ali conseguindo trabalhar em equipe. Então essa é a grande energia do mês, a colaboração, tá? Quando a gente vem ver o que a gente deve potencializar, a gente vem com a carta do Imperador, que é uma carta mais exigente, é uma carta que fala sobre a gente ter uma posição ali, muitas vezes decisiva para algumas coisas. Então a gente tem que potencializar esse nosso lado mais firme, mais forte, né? É uma carta também de estabilidade, então ela vai exigir um pouco mais da gente trabalho, perseverança, e vai fazer com que a gente exija também não só de nós, mas de quem está em volta de nós. Então foca no como que o seu poder vai ajudar, o que você tem ali para ajudar as pessoas e ajudar o seu crescimento e ajudar na sua prosperidade, porque é uma carta de prosperidade, né?
Como que você vai trabalhar essa mão firme para que você continue com as suas estruturas muito firmes. Então potencialize isso, potencialize os seus projetos, a sua praticidade para resolver as situações, né? E lembrando que a energia do mês é a troca, né? Aquela energia que a gente traz de colaboração. Então, potencialize isso. Mas também, eu sempre gosto de falar aquilo que a gente tem que dar uma cuidada também, tá? Então, sempre com calma, cuide com não ser uma pessoa muito dona de si, porque lembrando, é uma questão de colaboração. E quando a gente se torna uma pessoa muito dona de si, onde a gente só entende que só o nosso lado funciona, só o nosso lado dá certo, que é um pouco meio lado do imperador. Porque se você olhar para o imperador, você não vê o imperador como uma pessoa fraca. Você vê uma pessoa forte, você vê uma pessoa como um exemplo, você vê uma pessoa como você, aquela pessoa firme, né? Aquela pessoa decidida. Mas lembra, gente, a energia do mês fala do quê? Colaboração. E aí, quando a gente enxerga ali um líder, que é um líder que não escuta ninguém, que é um líder que ele acha que só o que ele tá pensando é o que tá certo, pelo ponto de vista dele, ele não tem essa troca. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa ter essa troca. Eu posso ser uma pessoa decisiva, firme e forte, que estou em busca da minha estabilidade através de muito trabalho para eu conseguir prosperar, mas não quer dizer que eu não possa ouvir o que o outro tem para me dizer para eu conseguir agregar mais ainda nas minhas decisões. Então é uma questão de equilíbrio, tá? E quando a gente deve evitar aí, a gente deve vir com o 4 de paus, né? E o 4 de paus, ele traz ali que algumas coisas podem tirar o nosso foco. Então a gente tem objetivos, a gente já vem falando aqui desde o início. A gente tem a colaboração, o trabalho em equipe, ser firme, forte e decisivo, mas também trabalhar em ouvir o que o outro tem para dizer, para eu tentar ali equilibrar a minha potencialidade, mas equilibrar o que faz algumas coisinhas que eu posso ajustar, né, e que estão condizentes com aquilo que eu quero para minha estabilidade, mas que eu trabalhe essa questão do foco, porque às vezes pode haver alguns momentos em que eu perca um pouco o meu foco, que eu me distraia, que eu sinta também que há uma energia de estagnação, né? E aí eu vou ter que trabalhar com esse a minha impaciência em saber que algumas situações requerem realmente um pouquinho de tempo e que eu preciso trabalhar isso. Então, quando uma situação requer um pouquinho mais de uma análise um pouco mais profunda e que algumas coisas às vezes também não dependem só de mim ou só das pessoas que estão à minha volta, eu preciso trabalhar um pouquinho a minha paciência. Eu preciso trabalhar um pouquinho o foco que eu perco, porque se eu tenho um objetivo lá no futuro e eu tô trabalhando em prol desse meu objetivo, eu tenho que pensar a longo prazo, né? E às vezes rola essa dificuldade da gente ver esse pensar a longo prazo. E aí, quando eu não penso a longo prazo, eu logo posso me distrair com alguma coisa mais rápida ali, né? E que é a curto prazo. Então me tira um pouquinho do meu foco principal, que é a minha estabilidade, né? Estabilidade, ela vem com o trabalho. O sucesso, ele vem com o trabalho, né? Em qualquer área da vida. Não é só na questão financeira ou na questão de profissional. Em qualquer área da minha vida eu preciso pensar a longo prazo, né? Então eu preciso estar ali mais decidido. Isso exige mais decisões minhas. Então quando a gente tem que evitar aqui essa questão de perder um pouco do foco, trabalhar alguns sentimentos dentro da gente, então um pouquinho de vaidade, né? Tem que trabalhar um pouquinho essa parte da vaidade externa dentro da gente. Às vezes uma dependência de alguma pessoa ou de alguma coisa, a gente tem que trabalhar isso. Então evite esses sentimentos de dependência, evite esses sentimentos de vaidade externa e comece a trabalhar o foco, principalmente o foco. Pense a longo prazo, tá? E o rei, ele também tem a sua vaidade, excentricidade, então isso reforça aqui sobre o que você precisa evitar para esse próximo mês de agosto, tá? Beijos de luz e até o próximo vídeo.